de Jorge Luiz Borges. Do seu livro Ficções, 1944. Pierre Menard, autor do Quixote. A Silvina ao campo. A obra visível que deixou este romancista é de fácil e breve enumeração. São, portanto, imperdoáveis as omissões e adições perpetradas por Madame Henri Bachelier num catálogo falaz que certo jornal, cuja tendência protestante não é segredo, teve a desconsideração de infligir a seus deploráveis leitores, embora estes sejam poucos e calvinistas, quando não maçons e circuncisos. Os amigos autênticos de Menard viram com alarme esse catálogo, e ainda com certa tristeza. Dir-se-ia que ontem nos reunimos diante do mármore final, e entre os ciprestes infaustos, e já o erro trata de empanar sua memória. Decididamente, uma breve retificação é inevitável. Consta-me que é muito fácil refutar minha pobre autoridade. Espero, no entanto, que não me proíbam de mencionar dois valiosos testemunhos. A baronesa de Bacoult, em cujos vendredis inesquecíveis tive a honra de conhecer o pranteado poeta, houve por bem aprovar as linhas que seguem. A condessa de Bagnoregil, um dos espíritos mais finos do Principado de Mônaco, e agora de Pittsburgh, Pensilvânia, depois de suas recentes bodas com o filantropo internacional Simon Cautis, tão caluniado pelas vítimas de suas desinteressadas manobras, sacrificou a veracidade e a morte, tais são suas palavras, a senhoril reserva que a distingue, e, numa carta aberta publicada na revista Luxe, concede-me também seu beneplácito. Esses títulos, creio, não são insuficientes. Disse que a obra visível de Menard é facilmente enumerável. Examinando com esmero seu arquivo particular, verifiquei que se constitui dos seguintes trabalhos. A. Um soneto simbolista que apareceu 2 vezes com variantes, na revista Laconque, números de março e outubro de 1899. B. Uma monografia sobre a possibilidade de construir um vocabulário poético de conceitos que não fossem sinônimos ou perífrases dos que formam a linguagem comum, mas objetos ideais criados por uma convenção e essencialmente destinados às necessidades poéticas Nimes, 1901. C. Uma monografia sobre certas conexões ou afinidades do pensamento de Descartes, de Leibniz e de John Wilkins, Nimes, 1903. D. Uma monografia sobre a característica universalis de Leibniz, Nimes, 1904. E um artigo técnico sobre a possibilidade de enriquecer o xadrez eliminando um dos peões de torre. Menard propõe, recomenda, polemiza e acaba por rejeitar essa inovação. F. Uma monografia sobre a Ars Magna Generalis de Ramon Llull, Nimes, 1906. G. Uma tradução com prólogo e notas do livro da Invenção Liberal e Arte do Jogo de Xadrez de Rui Lopes de Segura, Paris, 1907. H. Os rascunhos de uma monografia sobre a lógica simbólica de George Boole. I. Um exame das leis métricas essenciais da prosa francesa, ilustrado com exemplos de Saint-Simon, Revue des Langues Romanes, Montpellier, outubro de 1909. J. Uma réplica a Luc Durtain, que negara a existência de tais leis, ilustrada com exemplos de Luc Durtain, Revue des Langues Romanes, Montpellier, dezembro de 1909. K. Uma tradução manuscrita da Agulha de Navegar Cultos, de Quevedo, intitulada La Boussole des Précieux. L. Um prefácio ao catálogo da exposição de litografias de Carolus Orcade, Nimes, 1914. M. A obra Les Problèmes d'un Problème, Paris, 1917, que discute em ordem cronológica as soluções do ilustre problema de Aquiles e a tartaruga. 2 edições desse livro apareceram até agora.
A segunda traz como epígrafe o conselho de Leibniz, en Craignes Point, Messier la Tortue, e renova os capítulos dedicados a Russell e a Descartes. N. Uma obstinada análise dos usos sintáticos de Tolle, N. R.F. Março de 1921. Menard, lembro-me, declarava que censurar e louvar são operações sentimentais que nada têm a ver com a crítica. Uma transposição em alexandrinos do Cimetière Marin de Paul Valéry, N. R.F., janeiro de 1928. P. Uma invectiva contra Paul Valéry, nas folhas para a supressão da realidade de Jacques Rebot. Esta invectiva, diga-se entre parênteses, é o reverso exato da sua verdadeira opinião sobre Valéry. Este assim o entendeu e a amizade antiga entre os dois não correu perigo. Que, uma definição da Condessa de Bagnoregil, no vitorioso volume, a locução é de outro colaborador, Gabriele de Annunzio, que anualmente publica esta dama para retificar os inevitáveis falseamentos do jornalismo e apresentar ao mundo e à Itália uma autêntica imagem da sua pessoa, tão exposta, pela própria razão da sua beleza e da sua atuação, a interpretações errôneas ou apressadas. R. Um ciclo de admiráveis sonetos para a Baronesa de Bacourt, 1934. S. Uma lista manuscrita de versos que devem sua eficácia à pontuação. Nota 1. Madame Henri Bachelier enumera também uma versão literal da versão literal que fez Quevedo da Introduction à la vie dévote de São Francisco de Sales. Na biblioteca de Pierre Menard não há vestígios de tal obra. Deve tratar-se de uma brincadeira de nosso amigo mal ouvida. Até aqui, sem outra omissão que alguns vagos sonetos circunstanciais para o hospitaleiro ou ávido, álbum de Madame Henri Bachelier, a obra visível de Menard, em sua ordem cronológica. Passo agora a outra, a subterrânea, a interminavelmente heróica, a ímpar. Também, ai das possibilidades do homem, a inconclusa. Essa obra, talvez a mais significativa de nosso tempo, compõe-se dos capítulos 9 e 38º da primeira parte do Dom Quixote e de um fragmento do capítulo 22. Sei que tal afirmação parece disparate. Justificar esse disparate é o objeto primordial desta. Nota 2. Tive também o propósito secundário de esboçar a imagem de Pierre Menard. Mas, como atrever-me a competir com as páginas áureas que, dizem-me, prepara a Baronesa de Bacourt, ou com o lápis delicado e pontual de Carolus Orcade? 2 textos de valor desigual inspiraram a ideia. Um é aquele fragmento filológico de Novalis, o que leva o número 2O5 na edição de Dresden, que esboça o tema da total identificação com um autor determinado. Outro é um desses livros parasitários que situam Cristo num boulevard, Hamlet na Canebière ou Dom Quixote em Wall Street. Como todo homem de bom gosto, Menard abominava esses carnavais inúteis, somente aptos, dizia, para produzir o plebeu prazer do anacronismo, ou, o que é pior, para atrair-nos com a ideia primária de que todas as épocas são iguais ou de que são diferentes. Mais interessante, embora de execução contraditória e superficial, parecia-lhe o famoso propósito de Daudet, conjugar em uma figura que é Tartarim, o engenhoso fidalgo e seu escudeiro. Aqueles que insinuaram que Menard dedicou sua vida a escrever um Quixote contemporâneo caluniam sua límpida memória. Não queria compor outro Quixote, o que é fácil, mas o Quixote. Inútil acrescentar que nunca enfrentou uma transcrição mecânica do original. Não se propunha copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir algumas páginas que coincidissem, palavra por palavra e linha por linha, com as de Miguel de Cervantes. Meu propósito é simplesmente assombroso, escreveu-me em 30 de setembro de 1934, de Bayonne. O termo final de uma demonstração teológica ou metafísica, o mundo externo, Deus,
A causalidade, as formas universais, não é menos anterior e comum que meu divulgado romance. A única diferença é que os filósofos publicam em agradáveis volumes as etapas intermediárias de seu trabalho, e eu resolvi perdê-las. De fato, não resta um único rascunho que ateste esse trabalho de anos. O método inicial que imaginou era relativamente simples. Conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra o turco, esquecer a história da Europa entre os anos de 1602 e de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudou esse procedimento. Sei que conseguiu um manejo bastante fiel do espanhol do século XVII, mas o afastou por considerá-lo fácil. Na realidade, impossível, dirá o leitor. De acordo, porém o projeto era de antemão impossível e de todos os meios impossíveis para levá-lo a cabo, este era o menos interessante. Ser no século XX um romancista popular do século XVII pareceu-lhe uma diminuição. Ser, de alguma maneira, Cervantes e chegar ao Quixote pareceu-lhe menos árduo, por conseguinte, menos interessante, que continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote mediante as experiências de Pierre Menard. Essa convicção, diga-se de passagem, o fez excluir o prólogo autobiográfico da segunda parte do Dom Quixote. Incluir esse prólogo teria sido criar outro personagem, Cervantes, mas também teria significado apresentar o Quixote em função desse personagem, e não de Menard. Este, naturalmente, negou-se a essa concessão. Meu projeto não é essencialmente difícil, leio em outro lugar da carta. Bastar-me-ia ser imortal para realizá-la. Confessarei que costumo imaginar que a concluiu e que leio o Quixote, todo o Quixote, como se o tivesse pensado Menard. Noites atrás, ao folhear o capítulo 26, nunca por ele esboçado, reconheci o estilo de nosso amigo, e como que sua voz nesta frase excepcional. As ninfas dos rios, a dolorosa e úmida eco. Essa conjunção eficaz de um adjetivo moral e outro físico trouxe-me à lembrança um verso de Shakespeare, que discutimos uma tarde. Were a malignant and a turbaned Turk. Por que precisamente o Quixote? Dirá nosso leitor. Essa preferência no espanhol não seria inexplicável, mas o é, sem dúvida, num simbolista de Nimes, essencialmente devoto de Poe, que gerou Baudelaire, que gerou Mallarmé, que gerou Valéry, que gerou Edmond Teste. A carta acima mencionada elucida a questão. O Quixote, esclarece Menard, interessa-me profundamente, mas não me parece, como direi, inevitável. Não posso imaginar o universo sem a interjeição de Poe. Ah, bear in mind this garden was enchanted. Ou sem o Batial Ivre ou o Ancien Mariner, sem-me contudo capaz de imaginá-lo sem o Quixote. Falo, naturalmente, de minha capacidade pessoal, não da ressonância histórica das obras. O Quixote é um livro contingente, o Quixote é desnecessário. Posso premeditar sua escrita, posso escrevê-lo, sem incorrer numa tautologia. Aos 12 ou 13 anos o li, talvez integralmente. Depois reli com atenção alguns capítulos, aqueles que não tentarei por ora. Frequentei também os entremeses, as comédias, a Galateia, os romances exemplares, os trabalhos sem dúvida laboriosos de Pergílis e Sigismunda, a viagem do Parnaso. Minha lembrança geral do Quixote, simplificada pelo esquecimento e pela indiferença, pode muito bem equivaler à imprecisa imagem anterior de um livro não escrito. Postulada essa imagem, que ninguém por direito me pode negar, é indiscutível que meu problema é bastante mais difícil que o de Cervantes. Meu complacente precursor não recusou a colaboração do acaso, ia compondo a obra imortal um pouco à la diable, levado por inércias da linguagem, da invenção. Contraí o misterioso dever de reconstruir literalmente sua obra espontânea. Meu solitário jogo está governado por duas leis polares. A primeira permite-me ensaiar variantes de tipo formal ou psicológico.
A segunda obriga-me a sacrificá-las ao texto original e a raciocinar de modo irrefutável sobre essa aniquilação. A esses obstáculos artificiais convém somar outro, congênito. Compor o Quixote em princípios do século XVII era um empreendimento razoável, necessário, quem sabe fatal. Em princípios do XX, é quase impossível. Não transcorreram em vão 300 anos, carregados de complexíssimos fatos. Entre eles, para mencionar um apenas, o próprio Quixote. Apesar desses 3 obstáculos, o fragmentário Quixote de Menard é mais sutil que o de Cervantes. Este, de modo grosseiro, opõe as ficções cavaleirescas à pobre realidade provinciana de seu país. Menard elege como realidade a terra de Carmen durante o século de Lepanto e de Lope. Que espanholadas não teria sugerido essa escolha a Maurice Barres ou ao Dr. Rodrigues Larreta? Menard, com toda naturalidade, evita-as. Em sua obra não há ciganices, nem conquistadores, nem místicos, nem Filipe II, nem autos de fé. Desatende ou proscreve a cor local. Esse desdém revela um sentido novo do romance histórico. Esse desdém condena Salambo inapelavelmente. Não menos assombroso é considerar capítulos isolados. Por exemplo, examinemos o esvio da primeira parte, que trata do curioso discurso que fez Dom Quixote sobre as armas e as letras. É sabido que Dom Quixote, como Quevedo na passagem análoga e posterior, de A Hora de Todos, julga o pleito contra as letras e a favor das armas. Cervantes era um velho militar, sua decisão se explica. Mas que o Dom Quixote de Pierre Menard, homem contemporâneo de La Trahison des Clercs e de Bertrand Russell, reincida nessas nebulosas sofistarias. Madame Bachelier viu nelas admirável e típica subordinação do autor à psicologia do herói. Outros, nada perspicazmente, uma transcrição do Quixote. A baronesa de Bacolt, a influência de Nietzsche. A essa terceira interpretação, que acho irrefutável, não sei se me atreverei a adicionar uma quarta, que condiz muito bem com a quase divina modéstia de Pierre Menard. Seu hábito resignado ou irônico de propagar ideias que eram o estrito reverso das preferidas por ele. Rememoremos outra vez sua diatribe contra Paul Valéry na efêmera página surrealista de Jacques Rebot. O texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico. Mais ambíguo, dirão seus detratores, mas a ambiguidade é uma riqueza. Constitui uma revelação cotejar o Dom Quixote de Menard com o de Cervantes. Este, por exemplo, escreveu Dom Quixote, primeira parte, 9º capítulo. A verdade, cuja mãe é a história, émula do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. Redigida no século XVII, redigida pelo engenho leigo Cervantes, essa enumeração é mero elogio retórico da história. Menard, em compensação, escreve: a verdade, cuja mãe é a história, émula do tempo, depósito das ações, testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro. A história mãe da verdade, a ideia assombrosa. Menard, contemporâneo de William James, não define a história como indagação da realidade, mas como sua origem. A verdade histórica, para ele, não é o que aconteceu, é o que julgamos que aconteceu. As cláusulas finais, exemplo e aviso do presente, advertência do futuro, são descaradamente pragmáticas. Também é vívido o contraste dos estilos. O estilo arcaizante de Menard, no fundo estrangeiro, padece de alguma afetação. Não assim o do precursor, que emprega com desenvoltura o espanhol corrente de sua época. Não há exercício intelectual que não resulte ao fim inútil. Uma doutrina filosófica é no início uma descrição verossímil do universo. Passam os anos e é um simples capítulo, quando não um parágrafo ou um nome, da história da filosofia. Na literatura, essa caducidade final é ainda mais evidente. O Quixote,
Disse-me Menard, foi antes de tudo um livro agradável. Agora é uma ocasião de brindes patrióticos, de soberba gramatical, de obscenas edições de luxo. A glória é uma incompreensão e talvez a pior. Nada tem de novo essas comprovações nihilistas. O singular é a decisão que delas derivou Pierre Menard. Resolveu adiantar-se à vaidade que aguarda todas as fadigas do homem. Empreendeu uma tarefa complexíssima e de antemão fútil. Dedicou seus escrúpulos e vigílias a repetir no idioma alheio um livro pré-existente. Multiplicou os rascunhos, corrigiu tenazmente e rasgou milhares de páginas manuscritas. Nota 3. Recordo seus cadernos quadriculados, suas negras rasuras, seus peculiares símbolos tipográficos e sua letra de inseto. Nos entardeceres gostava de caminhar pelos arrabaldes de Nimes. Costumava levar consigo um caderno e fazer uma alegre fogueira. Não permitiu que fossem examinadas por ninguém e cuidou que não lhes sobrevivessem. Em vão procurei reconstruí-las. Reflete que é lícito ver no Quixote final uma espécie de palimpsesto, no qual devem transluzir-se os rastros, tênues, mas não indecifráveis, da prévia, escrita de nosso amigo. Infelizmente, apenas um segundo Pierre Menard, invertendo o trabalho do anterior, poderia exumar e ressuscitar essas Troias. Pensar, analisar, inventar, escreveu-me também, não são atos anômalos, são a normal respiração da inteligência. Glorificar o ocasional cumprimento dessa função, entesourar antigos e alheios pensamentos, recordar com incrédulo estupor o que o Doctor Universalis pensou, é confessar nossa languidez ou nossa barbárie. Todo homem deve ser capaz de todas as ideias e suponho que no futuro será. Menard, talvez sem querê-lo, enriqueceu mediante uma técnica nova, a arte fixa e rudimentar da leitura, a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas. Essa técnica de aplicação infinita nos leva a percorrer a Odisseia, como se fosse posterior à Eneida, e o livro Le Jardin do Centaure de Madame Henri Bachelier como se fosse de Madame Henri Bachelier. Essa técnica povoa de aventura os livros mais pacíficos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline ou a James Joyce a imitação de Cristo não é suficiente renovação dessas tênues advertências espirituais? Nimes, 1939. Jorge Luiz Borges.